uma sensação que os homens jamais saberão como é. Dar à luz uma criança é um momento mágico da vida, uma hora em que tudo precisa favorecer um clima de carinho, afetividade, amor, enfim. Mãe e filho precisam disso. Essa é a importância de um parto humanizado, termo que define um conceito defendido por quem conhece e trabalha com isso no dia a dia. Para conversar sobre esse assunto, Cidadania recebe a médica e professora da Universidade de Brasília, Daphne Ratner. Daphne, seja bem-vindo. Obrigada. Eu queria pedir a você que explicasse o que significa a sigla REUNA. A Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, que eu represento, ela é uma organização criada por ativistas em 1993. Eram pessoas com uma angústia muito grande em ver como estava se processando o atendimento às mulheres e bebês na hora do parto. Na carta de fundação da REUNA consta uma angústia muito grande pelo crescimento das taxas de cesárea, pelo uso de procedimentos invasivos e que depois foi se descobrindo, com base em evidências científicas, a maior parte deles desnecessários. E a própria carta de fundação da REUNA fala de violência na hora do parto. Então, esse grupo de pessoas visionários, eu não estava lá, mas assim que fiquei sabendo, aderi, eles criaram num encontro que fizeram de 3 dias, em que houve uma grande comunhão, as pessoas sentiram que encontraram interlocutores, né? Porque esse era um pensamento contra-hegemônico à época, e criaram a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, com vontade de juntos mudarmos esse quadro no Brasil. Já lá se vão 20 anos. A medicina tradicional antigamente não dava tanto, nem há tanto tempo atrás, assim, não dava tanto valor à primeira fase da vida extrauterina, ou seja, achava-se que só depois de alguns 6 meses, 2 anos, é que a criança poderia ser suscetível a alguma influência externa. E hoje se sabe, até pelos estudos que o Senado Federal ajuda a divulgar, porque a cada ano nós temos aqui o seminário, não sei se você já ouviu falar, o seminário para valorização da primeira infância e combate à violência, né? E nesse seminário, que até resulta em publicações, estão estudos que comprovam que desde dentro do útero a criança já é um ser que já responde a estímulos. E por isso a criança, nessa coisa essa mecanização do processo do parto, que infelizmente transforma o Brasil em campeão mundial de cesarianas, o que é um absurdo, não valorizou, não se levou em conta de que o trauma nessas primeiras horas da vida, nessa hora de transitar do mundo intrauterino para aquele frio, aquela coisa do mundo que é evidentemente a vida aqui fora do útero, né? A criança pode estar suscetível a traumas, né? Veja, isso que você está trazendo, você trouxe várias informações. Desculpe, se foi demais. Não, a gente consegue lidar com todas numa boa. A primeira coisa, não se acreditava que criança sentisse. Se ela fosse prematurinho, bom, não sente nada. Põe lá na incubadora. Põe na incubadora e se fazia procedimentos. E assim, teve alguém que se deu ao trabalho de computar e que eram mais de 600 procedimentos com prematurinho num processo de internação. Até que alguém descreveu que tinha prematurinho morrendo de ataque cardíaco, de úlcera hemorrágica. Isso só acontece em grande estresse. Isso significa que a manipulação excessiva do prematurinho estava estressando ele. Na verdade, um prematurinho estava no bem bom do útero, ele saiu mais cedo por diferentes razões, ele teria que ter um sossego para continuar o trabalho de crescer até a hora de ficar um pouco mais maduro. E o pessoal não percebia isso. Então, uma hora era para colher sangue, outra hora porque um prematuro tem que mamar 20 ml de 20 em 20 minutos, a outra hora é porque precisa fazer uma aspiração disso, uma manipulação daquilo. O bebê morrendo de ataque cardíaco, vê se pode. Então, se descobriu que um bebê é um ser sensível e hoje em dia já existe, assim, você visita às vezes um berçário
de prematuros e assim, tem uma determinada hora em que o pessoal apaga a luz, faz todo mundo silêncio, a hora dos prematurinhos descansarem de quem está cuidando deles. Bom, eu tenho várias perguntas a fazer. Você que estou super curioso. É evidente que hoje já é quase que um senso comum de que o parto normal deve ser a primeira opção, a segunda, a terceira, antes que se deva recorrer à cesariana. Mas existem também situações em que é preciso recorrer ao parto cirúrgico. Bom, a primeira pergunta é, por que... Eu não sei se ainda é assim, mas até tempos atrás a remuneração na tabela dos convênios, por exemplo, dos convênios com empresas, com hospitais particulares, com médicos particulares, a tabela remunerava um preço maior, o parto cesariano, o parto cesáreo, do que o parto normal. Isso, como é que vocês se posicionam com relação a isso aí? Então, veja, no SUS, a cirurgia cesariana, para o profissional, tem uma remuneração inferior ao parto normal. Então, no SUS, isso foi corrigido. Agora, a questão dos convênios, a ANS não tem governança sobre isso. Cada convênio estipula a sua remuneração. Eu acho que existe uma preocupação de ter um valor mínimo que se busca que seja pela tabela AMB, Associação Médica Brasileira, mas não há governança sobre isso. Então, é possível efetivamente que em alguns convênios se remunere muito mais um procedimento cirúrgico que o parto normal, sendo que o procedimento cirúrgico, em termos de, vamos dizer, de dedicação do profissional em termos de tempo, é bem menor do que um parto normal, porque o parto normal, ele tem o trabalho de parto, que às vezes é um período de 6, 8, 12 horas, às vezes mais, numa gestação, numa gestante que é a primeira gestação, pode demorar 20 horas, 24, às vezes 48 horas. Mas e aí não seria o caso de intervir, porque a criança pode estar entrando em sofrimento fetal? Não, o trabalho de parto não dá sofrimento para a criança. O sofrimento da criança, muitas vezes... É o sofrimento do médico que não quer esperar? Ou da ansiedade da mãe? Aí foi você quem disse. Mas veja, o sofrimento da criança muitas vezes se dá por manobras que tentam apressar o trabalho de parto. Porque assim, cada criança é uma criança, cada parto é um parto e alguns partos demoram mesmo. E não tem como prever quanto que vai demorar. Algumas mulheres têm maior dificuldade de se abrir para dar passagem, tem a história dela, tem o corpo dela, são características. Antigamente se sabia disso e se respeitava. Hoje em dia a gente tem uma sociedade extremamente acelerada e tudo tem que ser rápido e aquela sala de parto não pode ficar ocupada. E o organismo humano tempo. Continua a ser o mesmo de sempre, né? Bom, então eu vou fazer... Deixa eu só terminar o raciocínio. Então, o que acontece? Para o bebê, às vezes, quando se introduz um medicamento que acelera a força e a intensidade da contração, o medicamento chama ocitocina. Já tem trabalhos mostrando que é preciso muito cuidado ao usar a ocitocina, porque tem que ter um controle muito rigoroso do gotejamento dessa droga, porque ela, sim, pode levar o bebê ao sofrimento. E tem outras manobras que são utilizadas para acelerar e que a Organização Mundial de Saúde já classificou como manobras que não deveriam ser utilizadas no parto. Alguma que possa ser mencionada? Olha... Sentar em cima da barriga, por exemplo? Essa chama manobra de Christeler. Ela efetivamente deveria ser... Abolida e, infelizmente, ela é extremamente utilizada aqui no país, aqui no Distrito Federal e continua a ser ensinada em muitas faculdades de medicina. E também deve ser algo estressante, força, vamos lá, aquela coisa de... Veja, o que a gente está precisando? A gente está precisando de pesquisa em parto, fisiologia do parto. Como é que o parto é quando ninguém atrapalha? Porque hoje em dia já se introduziram tantas intervenções no parto que a gente nem sabe
houve, na verdade, uma medicalização, ou seja, ficou a coisa mais ou menos assim, vai acontecer, às tantas horas vai acontecer isso, se não chegar... Até você comentou, né, essa mecanização do parto. Interna a mulher, faz a raspagem dos peitos, lava o intestino, prescreve jejum, prescreve decúbito, coloca o soro para garantir a veia, põe a ocitocina. É uma linha de produção. Quando hoje em dia a gente sabe que cada parto é um parto, cada mulher é uma mulher, e que a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde recomenda a singularização. Quer dizer, projetos terapêuticos singulares. Para aquela mulher, o que é necessário. Individualizada. Exatamente. E aí, muitas dessas coisas que são prescritas na rotina não deveriam ser prescritas. Por exemplo, a questão de deixar a mulher deitada. Hoje em dia a gente sabe que quando ela fica caminhando, isso faz com que a gravidade ajude a descida do bebê. Então, se ela ficar deitada, vai ficar incômodo para ela. Dependendo da posição, comprime os vasos, então vai menos aporte de sangue para o bebê. A caixa torácica, respiração também, né? Fica mais difícil respirar. Então, assim, o caminhar, ela vai e diminui a dor. O caminhar diminui a dor. Então, provavelmente, a natureza inventou a dor do parto para fazer a mulher caminhar e ajudar na descida do bebê. Daphne, por que o Brasil, lamentavelmente, é o campeão mundial de cesarianas? O que levou a isso? Eu acho que é uma multiplicidade de fatores. A gente vai ter que pegar várias vertentes. A primeira delas é que, assim, a gente mudou de modelo de atenção. A gente tinha um modelo de atenção em que o parto era domiciliar, atendido por obstetrizes. Em São Paulo, de onde eu sou, tinha o serviço obstétrico domiciliar, que as obstetrizes iam na casa, chamavam a ambulância quando precisava, levavam para o hospital. A última escola de obstetrizes que fechou foi em 1972. E, a partir daí, houve uma hospitalização, quer dizer, nos anos 40 em diante, uma hospitalização dos partos. Os partos foram ficando em hospitais. O hospital não é o ambiente mais acolhedor para se parir. Tem que avisar para os mais jovens que houve um tempo em que só se nascia em casa, né? E aí, foram se agregando acriticamente, porque na época não existia avaliação de tecnologia, muitas intervenções. Então, teve uma época, por exemplo, que o modelo de parto importado dos Estados Unidos era adormecer a mulher, a gente fazia fórceps e quando ela acordava o bebê estava bonitinho esperando por ela. Que envolvia, a meu ver, vários perigos, né? Tinha adormecer vários. A mulher, adormecer a mãe significa quase que... Porque o que ela vai tomar para isso, seja através da inspiração de anestésico, vai afetar o feto Então, mas este era um modelo que foi importado. Então, assim, nós brasileiros tínhamos uma autoestima muito baixa e gostávamos muito, ainda gostamos, de copiar modelos de outros países. Até no futebol a gente está copiando? Essa eu não sabia. Eu achei que a gente tinha uma certa autonomia no futebol, pelo menos. Então, a gente importou um modelo americano, que foi sendo um modelo cada vez mais intervencionista. Então, uma das coisas foi o modelo que era de intervenção. A segunda coisa, o parto deixou de ser um atendimento por obstetriz, por enfermeiras obstetras, foi ficando cada vez mais médico. E existe uma compreensão diferente da dor no modelo médico e no modelo da parteria. No modelo médico, eu sou médica, a gente aprende que a dor é um sintoma de que algo está errado e precisa aliviar a dor. Então, tem que rapidamente tirar a dor. E na parteria, a dor é o sinal de que o trabalho de parto vai começar. Então, vamos nessa, vamos deixar acontecer. É uma outra atitude frente à dor. Uma contingência do trajeto, né? Então, isso que você até comentou, né? A questão do alívio do profissional. É um pouco isso. Na formação do profissional, ele tem que aliviar a dor da mulher. Finalmente... Você foi até um pouco, digamos assim, foi... Eu tento ganhar parceiros. Terceiro, àquela época era proibido fazer esterilização de mulheres.
Então, muitos profissionais indicaram a cesariana e aproveitavam para fazer a esterilização. E tanto isso Depois é verdade... que fecha ali sutura, ninguém sabe o que aconteceu, né? E por vezes cobravam por fora da mulher, claro, pela esterilização. Mas isso, em 1996, tivemos a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que mostrou que 40% das mulheres em idade fértil já tinham sido esterilizadas. Isso é sinal de que, assim, essa foi uma prática generalizada. 40%? Das mulheres em idade fértil, E tinha candidato a vereador, deputado, etc., que oferecia a esterilização desde que você me deu um voto. Então, era uma moeda de barganha, inclusive. Isso, né? Essa prática não é tão antiga, nem tão nem tão do passado assim. Mas eu acho que é importante lembrar que este foi um dos indutores do aumento da cesariana. Antes que a gente esqueça, a gente precisa fazer aquele comercial do evento que a Reúna vai promover aqui. Então, no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, nós teremos, em outubro, um seminário que vai discutir as pesquisas sobre parto normal. O que é fisiologia, o que é normal. O seminário chama Nascer no Brasil e no Mundo. Nascer no Brasil e no Mundo. Em outubro, Rio de Janeiro, vamos trazer pesquisadores e pesquisadoras internacionalmente top de pesquisa em parto normal, e quem desejar se informar mais a respeito, entre no site Nascer Normal Birth Brasil. Mas, Daphne, como é que nós estamos aqui com o parto humanizado no setor público e no setor privado? Então, veja, no setor privado, qualquer mulher que busque um convênio de saúde, ela tem certeza que vai ter uma cesariana. A taxa de cesariana no setor de convênio, seguro-saúde, planos de saúde, está entre 85% e 90%. Sim. Então, parto humanizado, para quem quer sair desse esquema, tem que pagar por fora, e não é pouco. E no setor público? Porque são poucos profissionais que oferecem essa possibilidade. Mas os profissionais são fantásticos. As mulheres com quem a gente conversa, que tiveram essa experiência, contam para a gente que é algo tão gratificante. Elas ficam com aquele enlevo que dura semanas, assim, meu parto. Veja, em geral a gente vê na TV experiências desagradáveis de parto na novela. Essas pessoas podem relatar uma experiência absolutamente satisfatória, que eu acho que, imagino que para o bebê também, uma experiência satisfatória de começar. Mas no setor público, sim, nós temos alguns serviços fantásticos, pioneiros, que estão oferecendo atenção humanizada. Então, aqui em Brasília temos a Casa de Parto São Sebastião, no Rio de Janeiro várias maternidades, porque algumas pessoas da Reúna ocuparam cargos no passado estratégicos na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Então, várias maternidades esse conhecimento. Adotaram essa filosofia e, assim, as mulheres do Rio de Janeiro têm bastante sorte, têm mais opções, vários hospitais e tem a Casa de Parto de Realengo. Em termos de política pública, o Ministério da Saúde, o que está fazendo nesse momento? Eu queria dar só mais alguns hospitais. Eu queria falar do Hospital Sofia Feldman de Belo Horizonte, que é, na verdade, já que você falou, ele é o modelo que o Ministério da Saúde está adotando. Sim. O Ministério da Saúde tem a Rede Cegonha, e a Rede Cegonha é a convergência de várias políticas anteriores pela humanização do parto e nascimento, que começou em 2000 com o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento. Então, hoje, nós temos a Rede Cegonha, e a Rede Cegonha se propõe a mudar duas coisas. O primeiro é o modelo de cuidado. Em vez de um modelo cheio de intervenções, mecanizado, como você comentou, um modelo que respeite a mulher, que use práticas baseadas em evidências científicas, que permita a fisiologia do parto normal se manifestar e que adote boas indicações para a realização da cirurgia cesariana. E, principalmente, você deve ter lido notícias sempre de mulheres que peregrinam à busca do leito. Então, a ideia de ter uma rede de serviços é que no início, leito para parir. Sim. A mulher vai, bate num hospital, vai em outro, para na calçada, pega ônibus.
A ideia é que a rede é um lugar onde a mulher é amparada. No instante que ela engravidou, ela é amparada pelo sistema de saúde e aí ela tem garantia de vaga em algum hospital na hora que ela precisar. Se Você for tem de algum alto telefone risco, ou site da rede? a Rede Cegonha, Bom, ela é no Ministério da Saúde, chamando Ministério da Saúde Rede Cegonha no Google, aparece o site da Rede Cegonha. Agora, cada local tem que organizar essa garantia de vaga. Então, por exemplo, que eu saiba, Curitiba foi a pioneira nisso, com mãe curitibana, já desde 1998. Em 2002, 2003, Belo Horizonte organizou a garantia de vaga para as munícipes de Belo Horizonte. Depois de alguns eventos desagradáveis no Rio, o município organizou a Cegonha Carioca, que tem ambulâncias específicas para gestantes. E São Paulo organizou a Mãe Paulistana, que na verdade é uma central de vagas, não é a garantia de vaga. Agora, eu gostaria de comentar que tem uma lei, a Lei 11.634 de 2007, que diz: toda mulher no começo da gravidez tem que já saber onde ela vai parir. E essa lei que está demorando muito para ser colocada em prática, e as mulheres continuam peregrinando, e a gente teve, mês passado, notícia de mulheres que pariram na calçada. Daphne, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu espero que você volte outras vezes aqui, depois do seminário, provavelmente, para nos fazer um balanço quanto a novas novidades e, certamente, progressos que o parto humanizado tenha conseguido alcançar aqui no nosso país, para que a gente não fique mais com essa forma ruim de ser o campeão mundial de cesariana. Muito obrigado. Eu que queria agradecer, porque eu acho que assim, a mídia tem um papel importantíssimo na divulgação de nossas ideias, de ajudar a fazer chegar às pessoas, porque eu acho que quando as pessoas conhecem o parto humanizado, todo mundo diz: eu quero um desses para mim, né? Então eu agradeço essa oportunidade e efetivamente espero que possamos continuar essa agradável conversa no futuro. Será bem-vinda mais uma vez. Cidadania conversou com a médica e professora da UNB, Daphne Ratner, sobre o parto humanizado. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você poderá ver de novo ou baixar uma cópia de qualquer programa da TV Senado. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania.